igreja amada, glória a Deus, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo a todos uma boa noite de quarta-feira, com motivo de muita alegria que eu estou aqui hoje para ministrar mais uma vez a palavra do Senhor, e espero que essa palavra possa falar poderosamente ao seu coração, possa abrir o teu entendimento a respeito de obra, a respeito de posição, e que o Senhor possa abençoar vocês grandemente, com toda sorte de bênção, com toda sorte de saúde, que o Senhor derrame sobre a vida de toda a Igreja Batista Amor e Fé e todos aqueles que irão assistir essa palavra, irão assistir esse vídeo, com bênção sem medida. Amém? Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva aí, dê o seu joinha também, curta a nossa página, tem aí a nossa página no Facebook, temos também essa página aqui do YouTube, com palavras de domingo, de quarta e de sexta, e que você possa achar uma palavra que possa trazer um conforto para o seu coração, trazer ânimo para a sua vida, amém? Você que queira depositar o seu dízimo, fique à vontade, seja um abençoador desta obra. Aí tem as informações da Igreja Batista Amor e Fé, seja você um cooperador, juntamente conosco para a obra de Deus, para que possamos dar continuidade em diversos projetos que temos. Amém? Quero orar por sua vida nesse momento, convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por essa noite. Agradecemos a Ti, Senhor Deus da glória, pela Tua infinita graça, pela Tua misericórdia. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo Teu rico amor que um dia, Senhor, nos alcançou, caiu sobre nós. Te pedimos, ó Senhor, nessa noite, muito obrigado, Senhor, pela Tua mão de misericórdia, pela Tua mão poderosa, pela Tua mão que cura, que liberta e que transforma. Te pedimos também, Senhor Deus da glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, Senhor, venha sobre nós com unção de cura, com unção de libertação, com unção de restauração. Eu te peço, Senhor, nessa noite, visita os corações que choram, visita as mentes que estão confusas, visita, Senhor Deus da glória, em nome de Jesus, aqueles que se encontram, Senhor Deus da glória, enfermos, aqueles que se encontram abatidos, aqueles que se encontram, Senhor Deus da glória, com algum tipo, Senhor, de enfermidade, Senhor, repreendo todo o mal em nome de Jesus. E peço a Ti, Deus da glória, libera cura sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria pedir para você abrir as suas Bíblias no livro de Jonas. Amém? Jonas capítulo 2. Glória a Deus. Jonas capítulo 2, vamos falar um pouquinho a respeito da oração de Jonas, o relato de Jonas que ele faz aqui a respeito de como ele clamou ao Senhor. Mas antes disso eu queria deixar aqui, o capítulo 1, para que você medite no capítulo 1 também, e para que você venha entender o 2. O capítulo 1 vai dizer que veio a palavra do Senhor a Jonas, e essa palavra do Senhor diz aqui que essa palavra dava uma ordem a Jonas, para que ele fosse para a cidade de Nínive, pregar a palavra do Senhor, pregar o arrependimento, pois a maldade daquela cidade, a maldade daquele povo tinha subido ao Senhor. E a primeira coisa que Jonas faz, em vez de obedecer, é entrar por um caminho de desobediência. Quem assistiu o culto no domingo viu eu falar um pouquinho disso. E quando ele entra por esse caminho de desobediência, ele põe a sua vida em risco, ele põe a vida daqueles que estão à sua volta em risco. Como ele entrou num navio em direção a Tarse, ele botou toda aquela tribulação em risco somente porque ele entrou por um caminho de desobediência. Então, toda vez que você pensar em resistir à voz do Senhor, em resistir ao mandamento do Senhor, pense duas vezes, pense bem antes de tomar essa atitude, porque você pode lá na frente se arrepender. Lá na frente, não se arrepender, mas vamos dizer, se quebrar. Porque não tem como se esconder desse Deus, não tem como você fugir da presença desse Senhor. E vai dizer a Bíblia que Jonas, ele entra naquele navio em direção a Tarse, ele vai se esconder lá naquele porão, achando que ninguém o veria, ninguém iria perturbar. E quando aquele navio começa a navegar, bate uma fúria no mar, o mar fica revolto, ventania, ondas grandes, e os marinheiros entram em apavoramento.
começam cada um a clamar o seu Deus, e o capitão do navio bate na telha e lembra de Jonas e fala: tem um camarada que não está aqui. Ouve onde esse cara está e encontra Jonas dormindo. Ele diz: como que pode, cara, você está dormindo num momento desse, de tanta tribulação, de tanta turbulência? Por que você está aqui nesse porão? Clame o seu Deus. E Jonas abre o jogo e diz que tudo aquilo que estava acontecendo era por causa dele. O interessante é que a Bíblia ela vai dizer, irmãos, aqui no capítulo 1, que os marinheiros fizeram de tudo para tentar salvar o navio e salvar as suas próprias vidas, né? E uma das coisas que eles fazem, eles começam a tirar as coisas pesadas do navio e começam a tentar remar de volta à terra, sentido terra, de forma que eles não conseguiam obter êxito nisso, porque a correnteza era forte, o vento era contrário e o barco não saía do lugar. Até que então eles resolvem então fazer aquilo que Jonas disse, né? Eles pegam Jonas, lançam Jonas ao mar, e Jonas é lançado aquele mar revolto. A Bíblia vai falar que um grande peixe engole aquele homem, né? Ou seja, Jonas. E os marinheiros, eles, antes deles jogarem Jonas, eles pedem ao Senhor perdão e dizem e pedem ao Senhor que o sangue de Jonas não recaia sobre eles, pois Jonas entrou ali por vontade própria e por não querer obedecer à voz do Senhor. Ele pensou que ele poderia fugir do Senhor. E quantos de nós, nos dias de hoje, não pensamos dessa forma? Não achamos que vamos conseguir fugir desse Deus? Ou seja, o Senhor nos convida, como eu falei no domingo, às vezes, para um momento de oração. O Senhor, ele nos incomoda. Nós sentimos em nosso espírito algo dentro de nós nos movendo para a oração ou para o louvor, e simplesmente nós resistimos a essa voz. Às vezes é porque estamos cansados. Senhor, eu estou cansado, eu vou orar depois. Ou então, Senhor, eu vou orar aqui deitado, e acabamos dormindo. Às vezes é na leitura da palavra, o Senhor querendo, né, falar conosco através da palavra, mas aí tem inúmeras outras coisas para fazer, e nós lemos um capítulozinho, às vezes 2 versículos, e tá bom, e abrimos mão de tudo isso. Uma hora, irmãos, eu quero te dizer uma coisa: uma hora o Senhor vai te pegar, uma hora o Senhor ele vai pegar aquele que ele tem o propósito. É claro, eu digo aquele que ele tem um propósito. Tem pessoas que foram, vamos dizer que selecionadas, tem pessoas que foram separadas por Deus para ministrar a palavra, tem pessoas que foram separadas por Deus para ministério de louvor, tem pessoas que foram separadas por Deus para ministério de oração, círculo de oração, e por aí vai. Mas eu quero dizer que todos nós fomos chamados por esse Deus, todos nós fomos escolhidos por Ele. É claro que tem algumas exceções e tem pessoas que foram designadas a isso, e tem pessoas que foram designadas a isso que estão fugindo, simplesmente abrem mão daquilo que é precioso. Então, depois que o peixe engole Jonas, depois que ele está ali dentro do peixe, ele cai em si. E o capítulo 2 vai dizer assim, o versículo 1: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e enviaste e ouviste o meu clamor. Então, Jonas, ele diz que ele clama ao Senhor no meio do desespero, de dentro da barriga do peixe, de dentro do ventre do peixe, ele clamou ao Senhor, seu Deus. Ele diz: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Ou seja, ele cai em si, ele cai na real e diz: que besteira que eu fiz, cara. Por que eu estou aqui? Eu poderia muito bem estar lá em Nínive, eu poderia muito bem estar lá ministrando a palavra do Senhor, ministrando o arrependimento para aquele povo, mas não estou aqui porque escolhi esse caminho e sei que vou morrer. Então, naquele momento de desespero, ele clama ao Senhor, ele pede por socorro, e o Senhor responde a sua oração. Por isso que a Bíblia vai falar em Salmos que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eu não sei de que forma que
você se encontra nessa noite, eu não sei qual é a sua angústia, eu não sei o porquê dessa angústia, mas eu te convido, clame ao Senhor. Em meio a essa angústia, em meio a essa turbulência, eu não sei se você está no meio de um furacão, eu não sei se você está passando por algum tipo de turbulência agora, no seu casamento, ou na sua vida financeira, ou até mesmo na tua vida espiritual, mas eu quero te dizer que tem um Deus que ouve o seu clamor. E é nesse momento, irmãos, que ele vai te responder, ele não vai deixar de te responder. A palavra de Deus vai dizer que ele não está com os seus ouvidos agravados, ou seja, ele não está com os seus ouvidos tampados, para que não possa ouvir o nosso clamor. É claro, vai haver momentos, irmãos, que vai demorar, sabe por quê? Muitas das vezes, quando você toma uma atitude dessa, como Jonas tomou, você vai voltar para o rabo da fila, você vai voltar para a estaca zero, você vai ter que começar tudo de novo, degrau por degrau. Ainda que você tenha aprendido muita coisa, você não vai perder aquilo que você aprendeu, você não vai esquecer a maneira de orar, você não vai esquecer a leitura bíblica, você não vai esquecer, né, a palavra de Deus, mas você vai voltar lá para trás, porque você vai ter que cumprir novamente uma nova etapa de degraus. Vai ter que começar a subir, galgar degrau por degrau novamente. Você vai ter que realmente, novamente, conquistar, irmãos, aquilo que você perdeu. Porque muitas das vezes nós acabamos perdendo o quê? O exemplo. E quando se perde o exemplo, irmão, aí não tem jeito. Aí nós temos que parar, né, buscar ao Senhor novamente, buscá-lo de todo o nosso coração. Aí é uma batalha acirrada, porque muitas das vezes a nossa carne começa a nos acusar, o inimigo, ele começa a nos acusar dizendo, você não vai aguentar, você não presta para isso. Até mesmo ele vai dizer, o Senhor te esqueceu. Não, o Senhor ele não te esqueceu. O que o Senhor quer, ele quer ver a sinceridade do seu coração. Então você vai precisar, né, clamar novamente, voltar ao primeiro amor. Presta bem atenção, irmão. Jonas não precisava de passar por nada disso. A Bíblia, né, ela vai nos dizer que se não for pelo amor, vai ser pela dor. Infelizmente aqui, Jonas, ele vem pela dor, ele vem pela aflição. Porque imagine você, irmãos, estar em um buraco. Imagine você estar debaixo de escombros. Ou imagine você estar, vamos tentar imaginar isso, nós estarmos dentro da barriga de um peixe. Seria hoje, nos dias de hoje, seria impossível aos nossos olhos humanos. Mas vamos dizer que aos olhos sobrenaturais isso poderia acontecer. Vamos dizer que isso, nos dias de hoje, seria de repente um naufrágio. Você está em alto mar ali, sem poder pedir socorro a ninguém. A quem você clamaria? Ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E esse Deus, ele pode muito bem enviar o socorro, ele pode muito bem enviar ali uma embarcação para te salvar, ele pode então enviar os bombeiros a tirar os escombros, te tirar ali debaixo desses escombros. O Senhor, ele pode enviar os bombeiros a te tirar desse buraco. E quem seriam esses bombeiros agora no momento de espiritual? É a palavra, irmão, é a oração, não tem jeito. E Jonas, ele clama ao Senhor, ele diz, Senhor, ouve o meu clamor. Ele diz, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ele ouviste o meu clamor. Agora, irmãos, vamos lá para o versículo 7. Quando a minha vida, olha bem, irmão, quando a minha vida já se apagava, eu lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, até o seu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Então Jonas, ele cai em si, irmãos, e ele começa a fazer uma oração de arrependimento. E ele diz que quando a vida dele já se apagava, ele se lembrou. Ele diz, eu me lembrei de ti, Senhor. Aí ele diz, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Então ele tinha convicção
de que a oração dele estava subindo. E nós, irmãos, em meio ao desespero, nós vamos clamar. E é na hora do desespero, é na hora disso aqui que a vida já está se apagando. É no momento, vamos dizer assim, no momento mesmo em que você está entre a cruz e a espada, que você não tem mais saída, aí você clama, mas aí você já clama de uma maneira diferente. Você não clama somente de lábios para fora, somente com os lábios, não. Você clama de todo o coração. Aí você clama com um coração quebrantado, contrito. Aí você clama ao Senhor com toda a força do teu ser. E aí você passa a acreditar que o Senhor está te ouvindo. Aí ele diz, aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Ou seja, as pessoas que não têm fé em Deus, eles não acreditam na misericórdia do Senhor, eles desprezam, como eu estava vendo agora, a respeito de um pastor que foi assassinado, aí fizeram um relato do que o pastor tinha feito e tal. Aí o camarada vai e diz, meu irmão, fez isso, fez aquilo, a cobrança veio e tal, a conta foi pedida e bababá, você não vai entrar no céu nem... Meu irmão, quem somos nós para julgar isso? Né? Então, isso pertence ao Senhor. Então, a misericórdia do Senhor, ela veio para alcançar bons e ruins, não tem jeito. Não tem jeito, não tem essa de que, eu sou melhor, o camarada, não. A misericórdia do Senhor, ela veio para alcançar todos, ou seja, veio para alcançar aquele que se arrepende. Se arrependeu dos seus maus caminhos, se arrependeu da sua vida corriqueira, a sua vida de pecado e se converteu de verdade ao Senhor, o Senhor ele vai selar o teu passaporte, você vai entrar na cidade celestial. E Jonas diz no versículo 9, ele diz assim, mas eu, com cânticos de gratidão, eu com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, o que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Aí ele diz, né, já crendo que o Senhor vai salvar ele, que o Senhor estaria salvando ele, ele vai e faz essa oração e ele diz, tudo aquilo que eu prometi a ti, Senhor, tudo aquilo que eu falei, eu vou cumprir até o fim. Irmãos, se você selou uma aliança com o Senhor, se você fez uma aliança com o Senhor, não abra mão dessa aliança. Se você fez um pacto com o Senhor, dizendo, Senhor, eu vou fazer isso e não vou abrir mão, irmão, vá até o fim. O Senhor ele vai te honrar, o Senhor ele vai te sustentar, o Senhor ele vai te socorrer nos momentos mais difíceis. Agora, irmãos, eu quero te dizer o seguinte, eu não sei se você desobedeceu, eu não sei se você entrou por um caminho e que esse caminho te levou a algum tipo de luta, mas eu quero te dizer que tem um Deus que é misericordioso e que está pronto a perdoar os seus pecados, os seus maus caminhos. Esse Deus, ele não vai te julgar como o mundo julga, ou seja, como eu poderia te julgar ou como outro irmão. Não, esse Deus ele vai te julgar com retidão. E se ele achar graça em ti, pode ter certeza de uma coisa, ele vai te restituir a sua saúde, ele vai restituir o seu casamento, aquilo que está quebrado, aquilo que está despedaçado, o Senhor ele vai consolidar novamente, ou seja, ele vai botar de pé, ele vai reerguer. Então, o que você precisa, o que eu preciso, é de crer que esse Deus, ele nos vê a todo momento, e precisamos de não entrar por um caminho de desobediência. Se o Senhor falou para você ir para o sul, vai para o sul. Se o Senhor falou para você ir para o norte, vá para o norte. Não queira ir para o sul se o Senhor falou para você ir para o norte. Não queira ir para o norte se o Senhor mandou você ir para o sul. Agora, se o Senhor mandou você se calar, se cale. Não fale nada. Agora, se o Senhor também mandou você cantar, adorar, adore a Ele. Cante louvor, e se o Senhor mandou você orar, ore ao Senhor. E se o Senhor tem te convidado para uma vida de oração, para uma vida de comunhão com Ele, abra mão de tudo, irmãos. Quando eu digo abra mão de tudo, eu não estou dizendo para você parar de trabalhar. Presta bem atenção, não estou dizendo para você parar de trabalhar, eu não estou dizendo para você parar de cuidar da sua família, da sua casa, não. Você pode fazer tudo isso e continuar adorando ao Senhor. Você pode fazer tudo isso e continuar em comunhão com o Senhor. O que eu estou dizendo é para que você não abra mão do Senhor por causa dos entretenimentos dessa vida, deste mundo.
Entendeu? Porque muitas das vezes o que acontece é isso, nós abrimos mão desse Deus por causa dos entretenimentos. Então que o Senhor possa falar poderosamente ao seu coração, que você possa tomar essa palavra. Toma o livro de Jonas, meus irmãos. Medite um pouco no capítulo 1, capítulo 2, e depois você vai lá, 3 e 4, para você ver como o Senhor ele é misericordioso e como ele é bondoso. Porque quando o Senhor pensava em destruir aquela cidade se arrepende, aquela cidade se rasga diante do Senhor, e aí os camaradas dizem, quem sabe o Senhor não se arrependa daquilo que ele falou que iria fazer. Deixa eu ver aqui. Os camaradas, né, dizem em seu coração para que eles venham se vestir de saco, o rei bota um decreto ali, eles se vestem de saco, eles oram ao Senhor, eles jejuam, e o Senhor desiste de destruir aquela cidade porque houve um arrependimento verdadeiro. Então, irmão, se você entrou por um caminho de desobediência, se você entrou por algum caminho errado, se arrependa hoje. Clame ao Senhor. Ele pode muito bem te dar vitória, se você clamar a Ele de todo o seu coração. Se você se encontra em alguma ventania, clame a esse Deus, porque Ele vai trazer uma bonança. Você vai ver ali no capítulo 1 que quando eles jogam Jonas ao mar, há uma bonança naquele mar. As ondas cessam, né? A ventania para, a calmaria chega. Então, peça ao Senhor agora perdão por aquilo que você fez, ou então, se você não fez nada e você se encontra em meio à ventania, você peça ao Senhor socorro e fala, Senhor, me socorre, porque nesse momento eu já estou em desespero e eu não aguento mais lutar sozinho. Às vezes o Senhor ele quer entrar na batalha com você, mas você quer lutar sozinho, achando que você pode alguma coisa somente com os seus braços. Então clame ao Senhor, que Deus possa te abençoar poderosamente. Amém? Senhor da glória, nós te agradecemos por essa noite. Eu peço a Ti, Deus, fala ao coração do Teu povo, fala ao coração dos meus irmãos, ao coração daqueles que irão nos ouvir. Deus, que nenhum de nós, Senhor, venhamos entrar por caminho de desobediência ou por caminhos, Deus, que venha nos levar, Senhor, Deus da glória, a uma situação como essa, como uma situação de Jonas, uma situação de desespero, uma situação de morte. Deus, que possamos, ó Senhor, ficar, Senhor, Deus da glória, firmes na rocha. E, Senhor, Deus da glória, confiar que o Senhor há de nos socorrer no momento, Senhor, de angústia, de desespero, de tristeza. Então, Senhor, eu te peço nesta noite, envia uma unção de cura, Senhor, Deus da glória, às vidas que estão enfermas, envia uma unção, Senhor, Deus da glória, de restituição para o casamento que está, Senhor, Deus da glória, à beira, Senhor, Deus do abismo. Senhor, envia, Senhor, uma unção de restituição para o namoro que está à beira da falência. Senhor, envia, Senhor, uma unção de restituição para a vida espiritual que está à beira, Senhor, da queda. Senhor, em nome de Jesus, não deixe, Deus, que nenhum de nós, que nenhum dos seus filhos venham se perder, não. Restaura, Senhor, o espiritual, restaura, Senhor, Deus da glória, as finanças, restaura, Senhor, o matrimonial também. Senhor, restaura, Senhor, em nome de Jesus, a vida do teu povo. Assim eu te louvo e te agradeço. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. A igreja diz amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.